Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui. É muito importante que a gente faça esse tipo de evento, que a gente tenha um fórum de discussão. Vamos tentar pensar muito na prática. A gente vai ter um espaço para perguntas depois. Então, eu acho que assim, vamos tentar falar muito do que a gente tem e do que a gente ainda precisa fazer, tá? Então, coube a mim falar do ambiente, né? A Grace já deu uma boa pincelada. Eu gosto de começar com essa foto, né? Porque é o nosso querido paciente entrando no ambiente hospitalar. E quando ele entra nesse ambiente hospitalar, nem sempre ele sabe o que o espera dentro desse ambiente. Muitas vezes ele chega, eu brinco, né? Que ele chega pela porta da frente, porque ele chega preparado para a internação, então ele vai para uma cirurgia eletiva, para uma internação eletiva, então ele está mais preparado para ser internado, mas muitas vezes ele entra pela porta dos fundos, né? Depois de um infarto, de um AVC, de um politrauma, e aí ele também tem fatores de risco individuais que são importantes e que a gente precisa reconhecer para prevenir as infecções. Bom, todos vocês conhecem essa terminologia. Infecção relacionada à assistência à saúde é o termo que nós devemos usar, porque ele abrange, de fato, a infecção hospitalar, que é aquela que o paciente pode ter e está relacionada à internação hospitalar, ou infecção ocupacional, que é aquela que o profissional da saúde pode ter. Então, essa terminologia, ela abrange as duas pontas do cuidado, o paciente e o profissional de saúde. E, além disso, ela leva em consideração que nós hoje não atendemos pacientes apenas no hospital. Então, nós temos uma rede de assistência que é muito maior do que o hospital. Então, eu tenho centros de diálise, reabilitação, ambulatórios, instituições de longa permanência, home care. Tudo isso, em qualquer ponto da assistência, eu preciso me preocupar com a segurança dos pacientes, com a segurança do colaborador, do profissional da saúde e também da comunidade. Cada dia mais a gente tira os pacientes o mais rápido possível do hospital, eles vão para suas casas, muitas vezes eles vão com catéter, sonda, eles vão com bactérias multiresistentes. Então nós também precisamos nos preocupar com a comunidade, como ela está e o que nós a orientamos em relação aos pacientes. Então, gente, a prevenção e o controle das infecções, ela representa uma das iniciativas para a segurança do paciente. Talvez seja a mais antiga de todas, porque a gente já fala em prevenir infecção há mais tempo do que outros eventos adversos. As instituições de saúde, elas vêm trabalhando para criar esse ambiente de segurança e elas são responsáveis, as infecções, por aumento de custo, do tempo de internação e da morbimortalidade. E para alcançar o sucesso da prevenção e controle de infecção, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de um trabalho em parceria. Trabalhar em parceria significa trabalhar com equipes variadas, equipes multiprofissionais em várias frentes, né? Então, a gente trabalha com médico, trabalha com enfermeiro, com fisioterapeuta, trabalha com a equipe da nutrição, com a equipe da Copa, com a equipe de obras do hospital. E cada um desses profissionais tem a sua importância na prevenção e controle de infecção, que é fundamental. Bom, a primeira pessoa que falou da importância do ambiente, talvez vocês conheçam a história dela, foi Florence Nightingale. Florence foi uma pessoa, a gente diz que ela é uma pessoa à frente do tempo dela, porque em 1863 ela era uma mulher da sociedade e ela foi voluntária para trabalhar em hospitais de campanha de feridos de guerra da Crimeia. Quando ela chegou aos hospitais, ela encontrou essa situação, uma situação caótica em termos de ambiente. E ela conseguiu, através de estatística, epidemiologia, acompanhamento dos pacientes, comprovar para os almirantes que, na verdade, os pacientes, os feridos de guerra, morriam mais quando eles retornavam da guerra, ou seja, dentro do hospital,
do que no próprio campo de batalha. E com esse gráfico ela conseguiu convencer os almirantes e generais que a situação dentro do hospital estava caótica. Então vocês podem ver que essa parte azul são mortes infecciosas evitáveis que aconteciam dentro dos hospitais. Essa parte em vermelho são mortes no campo de batalha. Então é muito fácil, qualquer pessoa leiga consegue olhar e falar, nossa, nós estamos matando mais quando o indivíduo volta da guerra do que no próprio campo de batalha. E aí ela teve carta branca para trabalhar com o ambiente, trabalhar com higienização, troca de lençóis, controle da nutrição, ambientes separados para pacientes infectados e não infectados. Então, ela foi uma pessoa muito importante para o controle de infecção. Muitas coisas que ela falou, nós falamos até hoje. E uma das coisas muito importantes que eu acredito que ela tenha falado, que talvez pareça estranho enunciar como o primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente. Quer dizer, hoje nós pensamos nisso, hoje nós falamos de segurança do paciente, nós falamos de reduzir eventos adversos. Só que Florence, em 1863, já pensava nisso. Então ela realmente era uma mulher à frente do tempo dela. Todos vocês já devem ter lido em algum momento da vida de vocês notícias no jornal leigo, na imprensa leiga, sobre mortes nos hospitais, infecção, superbactérias, coisas que nos assustam muito. Obviamente que nós temos que pensar que o que é publicado na imprensa leiga sempre tem um certo exagero e sempre sem muito conhecimento, quer dizer, nem sempre com conhecimento. Mas quando vocês leem uma notícia dessas no jornal, o que vocês sentem? Na verdade, quando a gente lê uma notícia dessas no jornal, em geral a gente fica de cabelo em pé. Por quê? A gente fica pensando, puxa, será que um dia o nome do meu hospital vai estar no jornal? Será que alguma coisa vai acontecer dentro da minha instituição e o meu nome vai parar no jornal? Eu preciso pensar quanto na minha instituição que essas coisas estão resolvidas. E a gente tem que aprender com o erro. A gente tem que aprender com o erro dos outros. Ouvir o que tem de correto e aprender. E é por isso que a gente tem que trabalhar em equipe, sim. Tem que buscar literaturas, referências para a gente se adequar. E lógico, ter uma estrutura adequada dentro do hospital, isso é fundamental. Mas a gente só vai conseguir isso se nós todos começarmos a brigar por isso, né? Todo mundo brigando, quem sabe um dia a gente consiga melhorar a estrutura dos hospitais. Se a gente for pensar, né, quais seriam as consequências para um paciente que contrai infecção? Se a gente pensar, ele pode piorar o quadro da saúde, prolongar a internação, aumentar o custo com diárias, medicamentos, exames. Ele pode ter sequela e pode comprometer a qualidade de vida. Então, e o aumento de risco de morte. Então, eu preciso imaginar que um paciente que contrai uma infecção, ele sofre. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar individualmente. Hoje, a gente tem indicadores que são espetaculares, mostram taxas de infecção e etc. Só que, muito mais do que só olhar o indicador, eu tenho que olhar o que está por trás do indicador. Quem é o paciente que teve infecção? O que aconteceu na vida dele depois dessa infecção? Então, aqui é só um exemplo, isso está descrito no site da Organização Mundial da Saúde, mas é um indivíduo que foi fazer uma cirurgia, uma artroscopia de joelho, contraiu uma infecção por Staphylococcus aureus meticillin resistente, não conseguiu debelar a infecção e teve que amputar a perna. E hoje está com uma prótese. Então, quem é esse indivíduo? E aí você contar a história dele. Esse indivíduo, ele era um bombeiro que subia em escada Magiro, que apagava incêndio. Hoje ele continua sendo bombeiro, só que ele está na área administrativa. Quer dizer, o quanto isso teve impacto na vida dele, né? Fora a dor, o medo e etc. que ele sentiu. Então é muito importante que a gente pense. Os pacientes, muitas vezes, eles vêm para a nossa instituição, já trazem alguns riscos com ele. Por exemplo, um paciente diabético, um paciente obeso, um paciente que tem uma comorbidade muito grave, ele já tem, por exemplo, uma neoplasia.
Essas doenças, ele tem idade avançada, o que cada vez está mais comum hoje, né? Antigamente a gente circulava na UTI e você não via pacientes com mais de 65 anos. Hoje você circula na UTI e com certeza você vê mais ou menos uns 40% dos pacientes com mais de 80 anos, né? E a gente investindo, fazendo cirurgia, fazendo diálise, etc. Então hoje a nossa mentalidade mudou muito, mas esse risco existe. Obviamente que um paciente mais idoso tem mais risco do que um paciente mais jovem. E eles não podem ser modificados, porque o paciente está chegando para mim, mas eu posso, de alguma maneira, controlar. O que quer dizer controlar? É conhecer os riscos individuais e executar processos o mais corretamente possível para que eu não tenha nenhum problema. A partir do momento que ele cruza essa linha, aí ele passa a ter riscos extrínsecos, que são aqueles riscos que vêm de fora para dentro. E esses, com certeza, a gente pode modificar. Então, quando a gente trabalha com prevenção e controle de infecção, a gente trabalha muito com esse lado da balança aqui. Tudo que eu puder fazer dentro do hospital para evitar que esse indivíduo tenha uma infecção, eu devo fazer da melhor maneira possível. Bom, os programas de prevenção e controle de infecção já tem muitos trabalhos que provam que eu consigo reduzir as infecções se eu montar programas bem feitos. Esses programas, eles devem ser estruturados em vigilância epidemiológica, feedback de resultados, melhoria de condições estruturais, recursos materiais e educação permanente. E eu preciso ter indicadores. Os indicadores, eles seriam o pontapé inicial para eu começar a trabalhar com alguns assuntos importantes dentro do meu hospital. Muito bem. Nesse trabalho, a gente vê que as infecções relacionadas à assistência à saúde hoje, elas são consideradas um evento adverso. E como evento adverso, elas podem ser evitadas. Da mesma maneira que eu evito queda, queimadura, lesão por pressão, medicação errada, eu tenho que evitar as infecções relacionadas à assistência à saúde. Mas como é que a gente pode fazer isso? Então, existem algumas coisas que são básicas, que nós todos temos que trabalhar, que seriam treinamentos e reciclagens, acompanhamento de indicadores, uma boa área física em boas condições, recursos materiais, embasamento científico, recursos humanos, manutenção de documentação acessível e atualizada. Isso serve para todos nós. Independente de onde a gente trabalhe, se em hospital, clínica e etc., eu tenho alguns desafios que são esses todos e eu preciso implantar. E a primeira coisa que a gente vai falar é de precaução padrão. O que é essa precaução padrão? Por que ela é tão importante? Por que eu tenho que começar a trabalhar no hospital por ela? Imaginem essa cena. Essa cena é uma cena que é bastante atualizada, né? Atual, quer dizer, uma mocinha conversando com alguém pelo computador. E esse alguém, sou super bronzeado, uso cavanhaque, adoro uma balada underground. Ele não está mentindo, né? Mas ela está achando que ele deve ser um gato, realmente. E a gente precisa pensar, será que eu consigo triar pacientes? Quem tem risco e quem não tem risco? Se eu atuo de uma maneira com um paciente e atuo de outra maneira com esse outro paciente? Então, seria legal se nos aeroportos a gente tivesse uma máquina desse tipo, né? E eu passasse as pessoas por essa máquina e soubesse quem é terrorista, quem está levando alguma coisa na bagagem, quem tem má intenção e etc. Só que a gente sabe que não é bem assim. Então, dentro dos hospitais, a gente tem que trabalhar com precaução padrão. E precaução padrão é um conjunto de medidas que deve ser aplicada por todos os profissionais, para todos os pacientes, sempre que houver risco de contato com sangue, secreção, excreção ou outro fluido corporal, e eu devo utilizar algum equipamento de proteção individual indicado para aquela situação que eu vou vivenciar. E isso refere-se a boas práticas de saúde. Então, gente, quando eu falo de precaução padrão, eu tenho que pensar em tudo isso. Então, eu falei para vocês, se vocês não sabem por onde começar, começa aplicando a precaução padrão. Começa adequando a precaução padrão no seu hospital. Só que precaução padrão não é uma coisa tão simples assim, porque ela diz respeito a tudo isso que
que a gente tem que trabalhar. E hoje a gente viu um pouco sobre higiene de mãos, que a Grace nos falou brilhantemente, e agora eu vou falar sobre os cuidados do ambiente. E a gente tem tudo isso aqui no meio ainda para falar. A gente volta um dia para falar de cada uma dessas coisas. Mas, primeiro, higiene de mãos é importante, a gente já viu que isso é fundamental. E que o produto alcoólico é o produto de escolha para a higiene de mãos, isso não há dúvida. A literatura está repleta de informações que nos direcionam para essa área. É melhor usar o produto alcoólico do que lavar as mãos, seja com água e sabão, seja com clorexidina. E aí a gente quer que os micro-organismos vão para a terapia, né? Olha lá. Toda a minha família morreu por causa do álcool gel. Então é isso que a gente quer que eles vão para a terapia mesmo e toda a família morra mesmo. Mas vamos nos ater ao ambiente. E aí, o ambiente ele é importante? Sim. Os hospitais, eles são ambientes complexos, com grande diversidade microbiana. E o ambiente, ele pode sim causar risco para o paciente, para o funcionário e para o visitante. Então a gente precisa pensar nisso de uma maneira criteriosa. Para passar o filme agora, será que eu faço como? É só clicar aqui? Olha, o Fernando não está aí, mas eu acho que ele está aqui. Eu vou passar um filme para vocês. Será que eu clico aqui? Isso eu já não sei, gente. A gente vai começar. Clica no meio. Aqui? A tecnologia já não é minha praia muito bem, né? Foi? Não começou não, tá paradinho. Só vem fazer uma presença dele. Não ajudou em nada, né, Bernardinha? Consegui. Tem gente que passa mais tempo no trabalho do que em casa. A gente quer mostrar como é que funciona a contaminação no escritório. E por isso a gente veio até esse aqui, que fica no centro do Rio. O que eles não sabem é que a gente está observando o escritório durante um dia para fazer uma experiência. E vai contar com a consultoria de um médico infectologista, tudo bem? Tudo bem. Ele ficou só observando, atrás de um vidro. O Gustavo, que é o chefe, é o único que sabe o que a gente está fazendo aqui. Durante o dia de hoje, ele vai simular que está doente. E a gente vai poder ver como vírus e bactérias se espalhariam pelo escritório se uma pessoa estivesse doente de verdade. De vez em quando, o Gustavo passa essa tinta invisível nas mãos. Ela faz o papel de qualquer micro-organismo. Vírus, bactérias que a pessoa carrega quando está doente. Quando ele mexe no nariz, tá, ele tem secreção ali, mas a secreção seca, mas o vírus fica ali presente. E aí quando ele toca nessas superfícies, esse micro-organismo que está na mão dele vai ser transferido para essa superfície. Ele trabalha como se fosse um dia normal. Tem contato físico que é normal para ele. Pega e entrega objetos como faria todo dia. É cordial como sempre, conectado também como sempre. A mão é um dos principais fatores de transmissão. Até onde essa contaminação pode ter chegado? Eu só queria pedir para vocês agora olharem para as mãos de vocês, porque a gente vai apagar a luz. A tinta invisível fica visível quando a gente acende a luz negra. E o que era só uma tinta na mão do Gustavo se espalhou. A minha máquina, o telefone, a mão dela, ela está realmente já. Você toca com outra pessoa, essa pessoa se contamina e ela leva esse vírus, essa bactéria, para dentro do organismo dela quando ela toca no rosto, como ele se tocou várias vezes, principalmente na boca. É essa forma que a gente acaba se contaminando. O rastro de contaminação está na bancada, no computador, na pele do escritório todo. Tem aquela pessoa que está no escritório e está doente durante uma semana, como que ela faz para ser um pouco menos inconveniente para os outros? Ela não pode trabalhar, porque ela vai estar tossindo, vai estar espirrando e esse vírus vai se disseminar pelo ambiente. Se estiver gripado, pode ficar em casa. Se estiver gripado, a recomendação é ficar em casa. Você perde um funcionário, mas não perde o escritório inteiro. Se a gente utilizar o álcool gel, isso é um fator que pode ajudar a eliminar, ou pelo menos minimizar os riscos dessa contaminação? O álcool gel é um dos melhores aliados nessa briga que a gente tem em relação a essa contaminação. O álcool ele só tem uma desvantagem na questão quando a mão está suja, que aí não tem jeito, você tem que lavar com água e sabão.
É por isso que tem que lavar a mão direito. Passo 1, lavar a palma da mão. Passo 2, o dorso das mãos. Passo 3, ponta dos dedos embaixo das unhas. Passo 4, lavar os polegares, os dois. Passo 5, para terminar, os punhos. Repetindo, palma, dorso, unha, polegar e punho. Você já sabe que é importante lavar as mãos antes de comer e sempre for mexer com alimentos. E também depois de usar o banheiro. Ou depois de andar de ônibus ou de metrô, onde você vai ter encostado, onde muita gente já encostou. Da próxima vez que aparecer alguém doente no escritório, fique de olho. Tem muita coisa invisível em torno dele. E aí, gente? É interessante porque esse filme não tem nada a ver com o hospital, mas tem tudo a ver com o que a gente não quis comentar, mas isso aí que ele usou foi o Optiglow. Não podia fazer essa propaganda na Globo. Mas o que a gente precisa pensar é assim, imagine, a transmissão, a transmissibilidade, ela é incrível, né? Quer dizer, a gente toca as coisas, toca nosso rosto, toca nosso olho, e tem muitos trabalhos que comprovam. Tem um trabalho interessante que fala, eles observaram estudantes de medicina, só observaram, e 23% deles mexiam na boca e no nariz num prazo de 1 hora. Então, de 100, 23% mexiam na boca e no nariz. Quer dizer, se a gente não tiver uma boa higienização das mãos, a gente vai realmente transmitir. Então, a gente precisa entender a cadeia epidemiológica da transmissão das infecções. E a gente tem que entender que no escritório eu tenho riscos, infecções virais, elas são o maior risco dentro de ambientes fechados, mas no hospital eu tenho outros riscos também muito importantes, que são alguns micro-organismos, multiresistentes ou não, que ficam em reservatórios, que podem ser o ambiente, pode ser a nossa querida material de higiene, que usam a transmissão através do contato direto ou indireto, então pode ser através das mãos, mas pode ser através de equipamentos, que encontram pessoas suscetíveis, nós profissionais também podemos estar suscetíveis, e acabam contaminando. Então a cadeia epidemiológica, ela é assim que funciona. E aí eu tenho um indivíduo cheio de micro-organismos, alguém toca nesse paciente, toca o ambiente ao redor dele, um outro indivíduo toca nesse ambiente, ou eu mesmo, não higienizo as mãos e vou trabalhar com o meu paciente. Então é uma cadeia que realmente é muito importante. E a gente precisa entender então que o ambiente ele está sendo super valorizado hoje, e a gente vai ver por quê. Então o nosso paciente está aqui, ele tem contato com essas pessoas, na maioria das vezes um contato muito próximo com essas pessoas, mas todos esses profissionais estão indiretamente relacionados ao cuidado com esse paciente. Então, os nossos serviços de apoio, os serviços de higiene, eles estão aqui sem dúvida nenhuma e tem uma parcela muito importante. E sempre eu preciso estar pensando em recursos materiais, estruturais, humanos, e criar indicadores para avaliar se aquilo que eu estou fazendo está bem feito ou não e aonde eu preciso melhorar. Muito bem, isso se chama cultura institucional de segurança. Eu preciso mudar a cabeça do meu hospital para que todo mundo pense em segurança do paciente. Isso é fundamental.